Lula faz seu discurso na ONU, ele ataca Donald Trump, Jair Bolsonaro e até mesmo a própria ONU. Ele diz que o Brasil jamais voltará a ser uma ditadura. Aqui é Fala Gabi e bora pro vídeo. Este deveria ser um momento de celebração das Nações Unidas. Criada no fim da guerra, a ONU simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e pela prosperidade. Hoje, contudo, os ideais que inspiraram seus fundadores em São Francisco estão ameaçados como nunca estiveram em toda a sua história. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Ou seja, o que ele está dizendo? Para quem não sabe, a ONU ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para que nenhum país como a Alemanha tivesse um cara como o Hitler. E o que o Lula está dizendo? Olha, essa instituição que foi feita para manter a ordem mundial, ela não está conseguindo. Ela não está conseguindo por quê? Ela não está conseguindo interagir entre Israel e o Hamas. Ela não está conseguindo interagir contra Brasil e Donald Trump, que está tentando taxar o nosso país, não só o nosso, mas outros, com preços absurdos. Ou seja, a ONU até então está sendo incompetente. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governo ditatoriais. Ou seja, que ele já tá dando uma pincelada da paulada que ele vai querer dar depois. Ele tá falando, olha, existem muitos estados que são opressivos, que querem dominar a força, que querem privar a imprensa. Inclusive o meu país já teve ditadura. Então aqui ele já vai dando uma pincelada para atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Aí, falei pra você, ou seja, ele primeiro falou do filho de Jair Bolsonaro, né? Ó, não tem anistia para pessoas que estão fora do país e querem o mal para o nosso país, que apoiam a taxação do nosso país. Inclusive, o Brasil fez algo que até então nunca tinha feito. Olha só, até então nunca tinha feito. Ele condenou um ex-presidente da República. Olha só, o Brasil nunca fez isso. Ele condenou um ex-presidente da República a tentar dar um golpe de Estado do Direito.
Mas o Brasil nunca, ele nunca fez isso. Condenar um ex-presidente é a primeira vez. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos. E que é aplaudido, o que ele falou? Olha, o ex-presidente foi condenado justamente, teve todos os motivos e todos os direitos para se defender. Foi condenado, mas teve direito de se defender, diferente de outros países que não têm esse direito. Só que tem um problema. Quem condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o Alexandre de Moraes, é o que eu já falei aqui. Meu, não tem problema o Bolsonaro ser julgado. A questão não é o Bolsonaro ser julgado. A questão é quem que vai julgar o Jair Bolsonaro. Ou seja, o Jair Bolsonaro atacou o Alexandre de Moraes. E quem que é o juiz? O Alexandre de Moraes. Quem que é a vítima? O Alexandre de Moraes. Ou seja, ele é a vítima e o juiz ao mesmo tempo. E depois disso ele também deu uma indiretinha no Donald Trump. Ele disse, olha, que todos os outros estados saibam, que todos os outros lugares saibam que aqui vai prevalecer o que o Brasil quer. E acabou. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. Seu vigor pressupõe a redução das desigualdades, a garantia dos direitos mais elementares, a alimentação, a segurança, o trabalho, a moradia, a educação e a saúde. A democracia falha quando as mulheres ganham menos que os homens ou morrem pelas mãos de parceiros e familiares. Ela perde quando fecha suas portas e culpa migrantes pelas mazelas do mundo. A pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo. Mano, aqui, assim, o discurso na teoria, você é doido, é bonito demais. É bonito demais. Então aqui ele falou, olha, aqui a gente preza a alimentação. No Brasil, realmente, preza muito a alimentação. Caro demais, muito caro demais. A fome, no Brasil, graças a Deus, ninguém mais passa fome. Segurança, nossa, realmente. Aqui a gente preza pela segurança. No Brasil, então, quando você vê dois caras em cima de uma moto, você fala, glória a Deus, Senhor. Que bom, é isso que a gente fala, né? Dois caras em cima de uma moto, a gente se sente muito seguro. Educação. A educação no Brasil bate de 10-0 na da Finlândia, na da China. Questão de educação é no Brasil. E outra, ele falou, mulheres que perdem as suas vidas. Nossa, Lula, mulheres que perdem as suas vidas, né? Mas qual que é o partido que defende político? Que defende bandido? Qual que é o partido que fala, olha, cuidado com o bandido, gente. Cuidado, não maltrata o bandido. Olha, o bandido tá com frio na audiência. Dá uma blusa pro bandidinho, porque ele tá na audiência passando frio. Então, qual que é o partido que defende os bandidos? Esses mesmos bandidos que assaltam e tiram a vida de mulheres. Então, na teoria, é muito bonito. Agora, na prática... Por isso, foi com orgulho que recebemos da FAO a confirmação de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome este ano de 2025. Mas no mundo, ainda há 670 milhões de pessoas famintas e cerca de 2 bilhões e 300 milhões enfrentam insegurança alimentar. A única guerra que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza. Esse é o objetivo da Aliança Global que lançamos no G20
e que já conta com o apoio de 103 países. Só lembrando, a única guerra não é só contra a fome e contra a pobreza. Tem mais guerras aí. Tem guerras contra a corrupção também, viu, senhor Lula? Contra a corrupção. A comunidade internacional precisa rever suas prioridades, reduzir os gastos com guerras e aumentar a ajuda ao desenvolvimento, aliviar o serviço da dívida externa dos países mais pobres, sobretudo os africanos, e definir padrões mínimos de tributação global para que os super ricos paguem mais impostos que os trabalhadores. A democracia também se mede pela capacidade de proteger as famílias e a infância. As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. Mais uma vez, aqui ele já começa a dar uma pincelada para dar um golpe depois. Aqui ele já tá falando, olha, pessoal, assim, ainda as redes sociais, tem muita gente que usa para ser misógino, para ser homofóbico, para ser não sei o quê. Então presta atenção no que ele vai falar. É que ele já tá preparando o terreno. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no ambiente digital, no ambiente virtual. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. Aqui é o grande problema. Quando a gente fala de regularizar a mídia, não, vamos controlar o que a mídia diz, vamos controlar o que as pessoas dizem nas redes sociais. Então, ele deu uma pincelada, olha, no mundo acontece muitas coisas erradas através da internet, mas ele não fala o outro lado também. Quem que vai ser a pessoa que vai dizer, olha, isso daqui pode falar, isso daqui não pode falar, isso aqui está certo, isso aqui tá errado. Quem que vai ser essa pessoa que vai julgar? Ainda mais no Brasil, que a gente sabe que a justiça no Brasil é totalmente correta. A justiça no Brasil é completamente correta. Então, quem vai ser essa pessoa que também é correta e vai regularizar, que vai dizer o que é certo e o que é errado nas redes sociais? O parlamento brasileiro, corretamente, apressou-se em abordar esse problema. Com orgulho, promulguei na última semana uma das leis mais avançadas do mundo para a proteção de crianças e adolescentes na esfera digital. Também enviamos ao Congresso Nacional projeto de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de data centers sustentáveis. É que ele já aproveitou para falar da Lei Felca, né, que todo mundo sabe do vídeo dele, o adultização, e ele aproveitou também para falar, ó, eu apoiei, gente, eu que dei o aval assim para Lei Felca. Tudo bem, o Felca fez o vídeo, antes do vídeo do Felca, ninguém se preocupava, ninguém tava nem aí. Depois que o Felca fez o vídeo, aí todo mundo começou a correr atrás, mas eu, o presidente, que ó, assinei. Para mitigar os riscos da inteligência artificial, apostamos na construção de uma governança multilateral, em linha com o Pacto Digital Global aprovado neste plenário o ano passado. Senhoras e senhores, na América Latina e Caribe, vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz sempre foi e é a nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. É preocupante
Opa, sem conflitos étnicos e religiosos no Brasil, Lula. No Brasil não tem conflitos étnicos, não tem mesmo. Não tem conflitos religiosos no Brasil. Nossa, vai lá no carnaval da parada gay. Vamos ver o que eles fazem com os símbolos religiosos. Não tem conflitos religiosos, não. A própria Umbanda é atacada também. Não tô aqui só para defender o lado evangélico. A própria Umbanda é atacada também. Mas no Brasil não tem conflitos religiosos. Esse Brasil que o Lula tá falando, meu Deus do céu, eu queria morar nele. Preocupante. A equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar, com graves consequências humanitárias. Aqui ele já tá falando da polícia. Mas vamos lá. Qual que é a diferença do bandido dos Estados Unidos do bandido do Brasil? Do bandido dos Estados Unidos, se a polícia falar para e ele corre, ele toma um tiro. Bandido brasileiro. Ele tá lá, a polícia fala para, ele corre, a polícia corre atrás, ele atira na polícia. Se o policial revidar, ele aparece no Datena, aparece na Globo e fala, ó, tá machucando um cidadão porque ele é de cor. Tá machucando um cidadão porque ele é negro. Então, como que fica o policial nessa história? Ele vai parar o bandido com flores. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba seja listada como o país que patrocina o terrorismo. No conflito na Ucrânia, Cuba patrocina o terrorismo. Gente, avisa pra sua galera, Lula. Porque no Brasil, no Brasil, os que os artistas mais falam, é, nossa, como o comunismo é bom. Nossa, Cuba é maravilhoso. Cuba é retrô. É retrô, eles não têm as coisas porque faltam coisas. Não, é porque é um retrô, é algo retrô. Ah, agora você tá falando mal de Cuba, Lula. Então vamos pegar esse vídeo e mostrar pra essa galerinha que defende Cuba, principalmente para esses jovens que estão na faculdade, nas universidades, que é contra o capitalismo. Fala, olha, Cuba, em termos de na medicina, é top. Por quê? Por causa que ela é comunista, ela é socialista. Beleza. Mas apoia o terrorismo. Ei, Cuba. no conflito na Ucrânia, todos já sabemos que não haverá solução militar. O recente encontro no Alasca despertou a esperança de uma saída negociada. É preciso pavimentar caminhos para uma solução realista. Isso implica levar em conta as legítimas preocupações de segurança de todas as partes. A iniciativa africana e o grupo de amigos da paz, criado por China e Brasil, pode contribuir para promover o diálogo. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Só que assim, o Lula, ele tá falando uma coisa, mas a galera que apoia ele falou outra coisa. Teve até um jornalista que falou, "Oxe, estranho, quando Israel vai atacar a Palestina, acertam várias pessoas.
Agora, quando a Palestina vai atacar Israel, não acerta ninguém. Por que não acerta ninguém, gente? E fora, né, no protesto que teve, na manifestação pró-esquerda, teve bandeira da Palestina, ué. Então, o pessoal de esquerda tem bandeira da Palestina e na ONU você fala que, ó, o que eles fazem é imperdoável, não tem desculpa. Então, Lula, vamos juntar aí os discursos porque não tá batendo não. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que, dentro e fora de Israel, se opõem a essa punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. E aqui a gente tem que realmente, de verdade, isso que mano, aqui o que o Lula tá falando realmente tem coisas muito bonitas. Não tem como discordar desse país que o Lula fala, mas aqui ele falou algo muito bonito e muito sério que é o povo da Palestina vai deixar de existir. Então, há uma guerra entre, aqui no Brasil, pessoas que defendem 100% Israel e pessoas que defendem 100% o pessoal da Palestina. Mas fala, mano, será que não tem um meio termo? Será que a gente não consegue ver que o que os dois estão fazendo está errado, um atacando o outro? A gente não consegue entender que a forma da gente dividir o nosso Brasil tá confundindo o nosso jeito de pensar? São pessoas que vão deixar de existir se não viverem em harmonia. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui, nesse mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. O alastramento desse conflito para o Líbano, para a Síria e o Irã e o Catar fomenta a escalada armamentista sem precedentes. Senhoras presidenta, bombas e armas nucleares não vão nos proteger da crise climática. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. Aqui ele está entrando no assunto que é tenso para ele que é brasileiro, para ele que é o presidente do Brasil, porque a gente tem um negócio chamado Amazonas. E a Amazônia no Brasil tá queimando. E no governo do Jair Bolsonaro, muitos artistas falaram: olha, salve a Amazônia, salve a Amazônia, não tem problema. Não tem problema artistas se levantarem para falar pro presidente atual, falar, meu, dá uma atenção aqui, que é nosso, é o pulmão do mundo, é o pulmão do Brasil, não tem problema. Só que aí saiu o Jair Bolsonaro e entrou o Lula. Aí eu te pergunto, as queimadas acabaram? Acabou as queimadas? Cadê os artistas que se manifestavam antes? Porque pararam de se manifestar. Acabou os problemas? Então, a situação climática no Brasil é muito sério. É muito sério falar. E é um teto de vidro que a gente tem. É um teto de vidro que a gente tem. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta.
sem ter o quadro completo das contribuições nacionalmente determinadas, as chamadas NDCs, caminharemos de olhos vendados para um verdadeiro abismo. O Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa em todos os setores da economia. Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de 200 anos de emissões de gases. Seja, a culpa do clima no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, no mundo, é dos países ricos que são ricos, ou seja, que investem na sua infraestrutura, que investem em empresas. Então, é graças aos países ricos que o nosso mundo, que o clima do nosso mundo está assim. Isso aí, Lula. Então, o certo é ser um país pobre. Exigir maior ambição e maior acesso a recursos e tecnologias não é uma questão de caridade, é apenas uma questão de justiça. A corrida por minerais críticos essenciais para a transição energética não pode reproduzir a lógica predatória que marcou os últimos séculos. Em Belém, o mundo vai conhecer a realidade da Amazônia. O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento na região nos 2 últimos anos. Erradicá-lo requer garantia, condições dignas de vida para seus milhões de habitantes. Fomentar o desenvolvimento sustentável é o objetivo do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que o Brasil pretende lançar para remunerar os países que mantêm suas florestas em pé. É chegado o momento de passar da fase da negociação para a etapa da implementação. O mundo deve muito ao regime criado pela Convenção do Clima, mas é necessário trazer o combate à mudança do clima para o coração da ONU, para que ela tenha a atenção que merece. Ou seja, aqui ele já está falando que a ONU, mais uma vez, né, dando uma pequena criticada na ONU, que a ONU, ela não consegue dar atenção a tudo que ela necessita da atenção. E, gente, de verdade, o Lula, ele é um cara que fala bonito. Meu Deus do céu, ele fala muito bonito. Eu concordo, parece que é brincadeira, mas eu concordo com muitas coisas que o Lula diz. O Lula, ele é um ótimo palestrante, ele fala muito bem e dá pra ver que ele decorou. Ele decorou o texto, ele não tá lendo, ele tá decorando ponto por ponto. O discurso do Lula, sendo sincero mesmo, foi top. Foi top demais. Eu tenho muitas coisas contra o Lula, mas em relação ao discurso dele foi muito bom. O que eu discordo do Lula é que a maneira que ele fala não condiz com as pessoas que seguem ele. Quem segue o Lula, quem é a favor do PT, até o próprio partido do PT, parece que discurso do Lula, partido do PT. Oxe, estão em lugares diferentes. É isso aí, estão em lugares diferentes. Esse daí não é o PT, esse é o Lula. Então, o Lula está parecendo ser uma coisa e o PT está parecendo ser outra. A questão é, quando o Lula volta para o Brasil, aí ele se encontra com esse discurso de esquerda, com esse discurso do PT, infelizmente. Mas, discurso top do Lula. Parabéns por ter decorado, por ter coragem, não é fácil você dar esse discurso na frente de tantas autoridades assim do mundo, mas o Lula foi bem, vamos ser imparciais aqui. Bom, pessoal, aqui na sua direita e aqui na sua esquerda serão vídeos que com certeza vão te ajudar. Então fala, Gabi, e até a próxima.